dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo e hoje é o dia 22 de julho de 2026. É uma quarta-feira onde nós vamos dar continuidade nessa leitura da Bíblia capa a capa. Bom dia, Fernando. E nós estamos aqui hoje, então, na cidade de Itapema, um dia chuvoso. E nós vamos ler então 2 Samuel 19 e 20, 1 Coríntios 11, hoje é os Salmos de número 144 e Provérbios 22. Então, vamos dar início aqui à nossa leitura e já vou chamar aqui o Fernando para realmente participar hoje da nossa. Tudo bem. E aí, Fernando, bom dia. Bom dia, Nivaldo. Bom Bom dia a dia. todos. Tudo certo aí? Tudo certinho, chovendo. Estou em Itajaí hoje. Ah, tá em Itajaí, que beleza, né? Que bom. Mas Muito está bem, bem. bem tranquilo aí. A temperatura está agradável e a chuva Tá, está caindo lá fora. tá certo. Então vamos dar continuidade e eu vou fazer a oração para a gente fazer a leitura. Senhor, clamo-te pelo sangue poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Agradeço, Senhor, por essa manhã que aqui chove, uma chuva calma e que vem para realmente refrescar aí as nossas almas, que vem para nos dar um caminho da leitura da tua palavra, dar tranquilidade, sossego, né? Mas eu já agradeço porque esse dia é um dia já de vitória, é um dia que o Senhor está nos mostrando aí grandes fatos, grandes acontecimentos. Obrigado pela presença do Fernando, pela vida dele, que o Senhor possa estar abençoando também ele, a família, todos, né? Que o Senhor possa estar nos dando entendimento na sua leitura. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Muito bem, né? Então nós estamos aqui no dia de 144 e nós vamos fazer então a leitura do segundo livro de Samuel 19 e 20. Segundo Samuel 19, versículo 1, Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza por toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos, filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e se todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um, e eles diziam: O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos.
ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentarmos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntar o seguinte: por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são os meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou-os dizer a Amasa: você é meu parente, de agora em diante você será comandante do exército, em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera e da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei, também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar o rei, a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei jogou no chão em frente dele e disse: ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que eu sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe era Jeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: vocês, filhos de Jeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo criar problemas. Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Então, e disse a Simei: eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para o rio ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem aparado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia que ele voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, ele lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? E ele respondeu: ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas meu escravo me traiu. Ele me contou mentiras ao meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. E eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não diga mais nada, eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Manaim, ele havia sustentado. Barzilai disse ao rei: venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu:
Eu não vou viver com muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. E o rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. Segundo Samuel 19, versículo 40, discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio e, acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel, dali foi para Gilgal e Quimã e seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para esse lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é a razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. O que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda a mais violenta do que a dos homens de Israel. Então, aqui agora nós vamos para 2 Samuel 20, versículo 1, a revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo, Davi, não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo, homens de Israel. Vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu de tudo o que precisava, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro da casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou o dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele levantou a espada, caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram-se e esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve
deferi-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos os que estão do lado de Joabe são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que vinham paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi para a cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de família de Bique se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazer-la sair a cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: escutem, escutem, diga a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou. Respondeu ele. Escute, senhor, disse ela. Estou escutando. Respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei e nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho para o povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. E ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa, e Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Segundo Samuel 20, versículo 23. Os oficiais de Davi. Joabe era comandante do exército de Israel, Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão, Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Amém? Amém. Finalizamos aqui a leitura de Samuel, de 2 Samuel 19, 20, Velho Testamento, e nós vamos agora para o Novo Testamento, ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E eu vou passar então para o Fernando fazer a leitura. Amém. Vamos lá. Siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. As mulheres na igreja. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora, ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez.
já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito para a mulher, não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que nenhum culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. A ceia do Senhor. Estamos lendo 1 Coríntios 11, versículo 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contar o que é nessas reuniões. Há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. É assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, então estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma o pão e beba o cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice
sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Amém? Bem, amém. Então agora nós vamos para o livro devocional, Salmos 144. Oração de um rei, de Davi. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Ó Senhor, abre o céu e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaças. Manda relâmpagos e espalha os inimigos, atira as tuas flechas para fazê-los fugir. Lá do alto estende a mão, tira-me do mar profundo e salva-me. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção. Tocarei a harpa de 10 cordas e te cantarei louvores. Tu dás a vitória aos reis e livras da morte o teu servo Davi. Salva-me dos meus inimigos cruéis, livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. Que na sua mocidade os filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimentos. Que nos nossos campos os rebanhos deem dezenas de milhares de crias. Que o gato se reproduza bem e as vacas não percam as suas crias. E que não haja gritos de afiliação nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém, amém. Então aqui você fez a leitura do Salmos 144. Hoje são 144 dias, né, que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. E aqui fica, né? Feliz a nação que tem tudo isso, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Então é bem marcante esse Salmos 144, que ele fala de uma oração de um rei, né? E aqui foi escrito pelo rei Davi. Hoje, dia 22 de julho de 2026, e nós vamos ler aqui então o capítulo 22 de Provérbios, né? O capítulo 22 de Provérbios, ele realmente fala do caráter, da humildade, da generosidade e também do legado, né? Então, ele vai realmente mostrar a formação de uma geração que começa
muito antes da vida adulta, né? E o que semeamos hoje influenciará no nosso futuro. Então, nós vamos para a leitura, e tem 29 versículos, né? E nós iniciamos assim, então. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus que fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Amém. Amém, Maria José. Que Deus abençoe. Quem é bondoso será abençoado porque reparte sua comida com os pobres. Mande embora as pessoas orgulhosas e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presente aos ricos acabará ficando pobre. Então, Provérbios 22, versículo 17, 30 provérbios dos sábios. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora esses provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Número 1. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, e não se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 2. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Então, aqui nós fechamos a leitura com 29 versículos, o capítulo 22 de Provérbios, e aí dentro daqueles 30 provérbios que foi tomado aqui, né, que o próprio rei Salomão está falando, que ele contém conhecimento e bons conselhos, além de ler o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? E aqui aquilo que eu falo, né, é muito atual aqui no Provérbios, né, que ele tomou nota aqui de número 3, não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida,
levarão embora até a sua cama, né? Então nós estamos falando aqui de uma coisa muito atual, né? Que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Eu marquei aqui, e já está postado no Stories do meu Instagram, o Provérbios 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Então, sabemos que a verdade liberta, a verdade não precisa de nenhuma justificativa, e aqui Deus está mostrando, né, que ele está de alerta para defender essa verdade, né, a nossa verdade, né, e para quem tem planos mentirosos aí, ele vai atrapalhar. Amém? Amém. É isso aí. Muito bem, então a gente vai fazer aqui um encerramento, né? Vamos fazer uma oração. Eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem sido bom todos os dias, todas as manhãs, no seu santo horário que foi determinado dentro do nosso propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Eu já agradeço já pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. Agradeço pela leitura da tua palavra, pelo entendimento que o Senhor está nos dando aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa agora nos guiar nos nossos passos nesse dia. Agradeço pelas pessoas que entraram por curiosidade e algumas que ficaram e saíram, mas que o Senhor possa colocar no coração delas a tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando também aqueles que irão assistir. Agradeço, Senhor, pela presença do Fernando, pela leitura. É muito bom tê-lo aqui, Senhor. Que o Senhor realmente possa estar abençoando a vida dele, a minha vida, o nosso dia. Fica conosco. Eu oro em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória Amém, a Fernando. Deus. Glória a Deus. Amém. Então, se depois tiver um tempo, a gente fala um pouco, né? Positivo. Beleza? Beleza. Então tá. Uma extraordinária quarta-feira aí para todos Obrigado. nós. Amém? Amém. Amém. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.